Essa noite eu tive um sonho muito bizarro, muito bizarro. Foi um sonho extremamente sexualizado. Eu não costumo ter esse tipo de sonho e eu não me considero uma pessoa sexualizada demais. E foi um sonho onde eu interagia com uma mulher e depois passou a ser duas e tinha um contexto meio carnavalesco. Dando um pouco de contexto, mas sem aprofundar muito nesse sonho, nos detalhes, eu me encontrava numa cidade, era a cidade onde eu moro, mas ela estava um pouco diferente. Na verdade, estava muito diferente e tinha esse contexto de carnaval, onde a cidade estava uma completa bagunça. E eu encontro essa mulher e depois uma outra amiga dela. Enfim, acho que esse é o contexto. Acho que esse é o máximo de detalhes que são necessários para entendimento. Ah, e eu odeio carnaval. Eu acho que eu fui para carnaval uma única vez. É isso na minha adolescência. E eu repudio completamente carnaval. Mas enfim, isso não vem ao caso. A questão é que esse sonho ele foi de cunho muito sexual. E eu entendo que sonhos, eles não podem ser interpretados literalmente. Então, se você sonha com sexo, por exemplo, não significa sexo fisicamente, tá? Isso com base em Jung. E eu decidi interpretar esse sonho, fazer uma interpretação dele. Eu tenho um costume de interpretar meus sonhos para entendimento da minha psique e do que tá rolando aqui dentro. Porque, para dar mais um pouco de contexto em relação a esse assunto, sonhos não são meras fantasias da sua mente. Sonhos geralmente são o seu inconsciente conversando com você. É a forma do seu inconsciente te. É a forma que o seu consciente tem de se comunicar com você através de símbolos. E é por isso que símbolos são tão bugados. Por isso que sonhos são tão bugados. Você não entende nada. Parece que é uma IA, aqueles vídeos de IA que não faz sentido nenhum. Justamente porque não devem ser interpretados ao pé da letra. Enfim, e quando você sonha, geralmente quando você sonha com o homem, vou colocar no meu caso, o, o ser humano, a psique, ela vai ter dois lados. Ela vai ter o ânima e o ânimos. Todo mundo vai ter isso. Não importa se você é homem, se você é mulher, você vai ter o ânima e o ânimos. O ânima é o seu aspecto feminino. Já o ânimos é o seu aspecto masculino. Todo mundo tem isso. É só o seu corpo que está manifestado em um aspecto. Mas a sua totalidade, ela tem os dois aspectos, o yin e o yang. E, enfim, esse sonho foi a minha ânima se manifestando, a minha ânima, o meu subconsciente tentando me mostrar o estado da minha ânima. E justamente por ter sido um sonho muito sexualizado, eu entendi que a minha ânima, ela tá um pouco distorcida. O meu lado feminino tá distorcido. E eu entendo que isso é por conta do meio social que a gente vive hoje em dia, que é extremamente sexualizado. Então, por mais que conscientemente você seja uma pessoa, igual no meu caso, eu sou uma pessoa que não alimenta esse tipo de coisa. Nas minhas redes sociais eu não sigo esse tipo de conteúdo, eu não nunca fui viciado em pornô, odeio isso, eu tenho nojo desse tipo de conteúdo. E
Mesmo assim, eu tive esse tipo de sonho. Então, eu busquei entender por que eu tive esse sonho, cara. Eu não sou uma pessoa que alimenta esse tipo de coisa, então por que eu sonhei isso? Eu cheguei ao entendimento de que, por mais que você seja uma pessoa que não conscientemente você não alimenta esse tipo de coisa, socialmente falando, desde a sua infância, adolescência até a sua fase adulta, que é no meu caso, inconscientemente eu absorvi esse tipo de coisa. Passou pelo meu consciente e foi até o subconsciente através de tudo, do entretenimento, da música, jogos, filmes. Hoje em dia a gente tá careca de saber que tudo é sexualizado. Então a gente meio que, se você não tiver consciente, isso vai entrar na sua cabeça. Então, você tá jogando um joguinho ali, apareceu uma cena de conotação sexual. Se você não tiver consciente, tipo, ó, tá, eu tô vendo isso, mas isso não faz parte de mim. Isso vai entrar pra dentro de você e vai rodar em plano de fundo, como se fosse um programa em segundo plano. E eu imagino que seja por isso. Obviamente eu não sou um expert nesse assunto, eu tô aprendendo ainda, assim como eu sempre vou estar aprendendo. Mas a conclusão que eu cheguei, o entendimento, conclusão não, o entendimento que eu cheguei é de que a minha ânima, o meu subconsciente tá me informando que a minha ânima, ela tá com essa distorção, essa leve distorção, por conta do meio. Já que conscientemente eu não busco esse tipo de conteúdo, eu não colaboro conscientemente para que esse tipo de coisa aconteça. Porque eu tenho muita consciência sobre isso. E eu tenho muita consciência também sobre essa manipulação subconsciente que o meio social introduz em todo mundo. Mas mesmo assim, algumas coisas passam. Enfim, e aí eu comecei a analisar racionalmente o que tá rolando. E aí eu percebi, caramba, mano, eu não sou uma pessoa que consome esse tipo de coisa. Eu não sou uma pessoa que. Eu sou uma pessoa que realmente filtra muito isso. Só que eu percebi um aspecto meu que faz sentido com o sonho. Um aspecto meu consciente que o sonho tá reafirmando. Que ele tá falando pra mim, ó, é nisso aí que você tá errando. Que é quando eu vejo uma mulher na rua, por exemplo. Uma mulher em qualquer lugar. Que seja passando, seja. Passou. Eu tô vivendo e passou. E eu experienciei aquilo. Aquilo ali se apresentou na minha frente. E quando isso acontece, a primeira coisa que a minha mente faz é analisar o corpo, por exemplo. O corpo, o rosto, a pessoa física, sabe? Eu percebi, caramba, mano, realmente a minha mente, esse lado meu, ele tá objetificando as mulheres. Não que eu faça isso, conscientemente eu não faço isso. Eu respeito as mulheres e eu enxergo elas. Só que esse lado inconsciente que tá instalado, que tá programado dessa forma, mesmo que sutilmente, ele tá enxergando dessa forma. E aí eu percebi como que quando eu vejo uma mulher atraente, eu vou reparar, vou analisar o corpo dela, vou analisar o rosto, vou analisar ela no geral, só que fisicamente, sabe? E não é do tipo de, tipo, mexer com mulher na rua, obviamente que não. Ou de ficar secando ali, pá. Igual aquelas pessoas que, pô, passou a mulher, o cara já quebra o pescoço pra olhar. Não, é bem sutil. A minha análise sempre foi bem sutil. Eu olho, dou uma analisada, pá. Mas só que essa analisada é dessa forma. Eu percebi isso. Por mais sutil que seja, por mais que ela seja não tão escrota, ainda é dessa forma. E aí eu percebi, cara, realmente. E é difícil você encarar essa sombra sua, essa distorção de um aspecto inconsciente seu. Você percebe que algo dentro de você não tá legal. Tem um aspecto que é seu, é uma natureza sua. E que ela tá um pouco distorcida ainda. Por mais que você estuda psicologia, você estuda a psique humana, neurociência, você estuda a caralhada toda.
E aplica também. Você aplica, você estuda e aplica. Mas mesmo assim você ainda não tá no nível. Mesmo assim você ainda percebe que ainda tem algumas distorções, algumas leves distorções, por mais que sejam leves, mas ainda assim são distorções, são coisas que precisam ser corrigidas. E esse foi o meu subconsciente me mostrando. E no sonho, o meu ego, ele buscava, mais uma vez, eu não vou entrar em detalhes de como foi esse sonho, mas o meu ego, ele buscava controlar a ânima, sendo que a ânima é parte de mim. Assim como o ânimos, é parte de mim, a ânima também é parte de mim. Então por que que eu vou controlar eu mesmo? Por que que eu vou pegar eu para me controlar? Pega pra... Enfim, não faz sentido, sabe? E se isso está acontecendo é porque existe uma programação que está incentivando esse controle. É como se eu tivesse dividido dois aspectos da minha consciência, um tentando controlar o outro, sendo que os dois são a mesma coisa. E justamente pela programação social que isso acontece, que está no inconsciente, que está rodando como um programa inconsciente, que é só quando você para pensar conscientemente, que é você pensar, então é isso que... É só quando você coloca a consciência, coloca a luz ali, é que você vai enxergar. E isso aconteceu comigo nesse sonho. Eu tive essa consciência e aí eu entendi. E um aspecto interessante que aconteceu no sonho também é que do nada apareceu um cachorro, que era um cachorro de infância que tinha quando eu morava na casa da minha avó, a família lá e tal. A gente tinha esse cachorro, ele era um vira-lata, mas ele pensa num vira-lata lindo. Era aquele vira-lata que você não trocava por nenhum cachorro de espécie. De raça, né? De espécie. De raça. Era um cachorro lindo, grande, peludo, um pelo dourado. E o detalhe desse cachorro é que poderia ser qualquer outro cachorro. Poderia ser qualquer outra coisa. A questão, uma coisa da simbologia de sonho que eu quero explicar aqui também, é que todo o símbolo do sonho ele importa. E o contexto também importa. Então você tem que analisar tudo, nada isoladamente. Poderia ser qualquer animal, poderia ser qualquer outra coisa. Nada nesse sonho me chamou atenção, além da mulher e das mulheres, além desse cachorro. O que eu quero dizer é que só as mulheres, só essa mulher e a outra mulher especificamente me chamavam atenção no sonho. Mais nada, a cidade estava uma zona, estava acontecendo um milhão de coisas. Mas em um determinado momento, esse cachorro me chamou atenção. E foi uma atenção muito breve. Ele não forçou nada, ele não interagiu comigo. Ele simplesmente estava passando em uns 2 segundos, 3 segundos e acabou. E a minha atenção foi atraída para ele. E por que um cachorro da minha infância? Por que esse cachorro? Porque esse cachorro ele me remete à infância. Ele me leva para um tempo onde a minha psique ainda não estava fragmentada, onde a minha mente ainda não estava manipulada pelo sistema, pela, pelas distorções sexuais principalmente. E era como se fosse a minha totalidade me lembrando. No fim é tudo eu. No sonho, outra coisa que é importante salientar é que quando você sonha algo, tudo ali é você. Por isso você não deve analisar nada isoladamente. Ah, eu sonho com fulano, fulano de tal, fulano não sei quem que eu conheço. Não, aquilo não é aquela pessoa. Aquilo é você. É simplesmente a forma que o seu subconsciente encontrou de tentar te comunicar algo. Só que se você for identificar com tudo, não vai fazer sentido nenhum. E esse cachorro, eu não identifiquei ele como, era o cachorro da minha infância somente. Não, eu fui mais fundo. Por que esse cachorro? Por que me remeteu à infância e tudo mais? Então, era o meu subconsciente me mostrando a minha atualidade, mas me lembrando do que eu era. Me lembrando de como eu ainda não tinha sido corrompido. Mesmo que levemente. Ele me lembrando, você tá dessa forma, essa parte sua, esse aspecto seu não tá legal. Dá uma atenção pra ele. E lembra como você era. Antes disso, de você ter chegado nesse ponto, você já foi algo mais
você ainda não estava fragmentado, saca? E, enfim, é complicado você admitir pra você olhar pra dentro de si e ver suas sombras, que na verdade são partes de você que só estão corrompidas. E entender também que você não deve reprimir nada. Uma coisa que eu entendi é que, pô, é um instinto masculino, é um instinto humano você se atrair por alguma coisa. Seja pelo sexo oposto, ou pelo mesmo sexo, ou sei lá o que. Você vai ser atraído por alguma coisa. No meu caso, eu fui atraído por essa mulher e pela amiga dela. Mas eu não preciso reprimir isso. Não, você não pode fazer isso. Não, tá ligado? Você não deve reprimir. Você deve entender que aquilo é um aspecto seu, é natural. Mas não se identificar com aquilo. Aquilo é um aspecto seu. Mas você não precisa ser aquilo daquela forma. Então, o que eu entendi na prática, principalmente, é que, pô, mano, você vai sair pelo mundo aí, você vai ver mulheres, você vai ver coisas que te atraem. E como é que você vai lidar com isso? Obviamente você não vai reprimir. Nossa, uma mulher gostosa na rua. Pô, que mulher gostosa do caceta. Tá ligado? Mas você não vai falar, pô, mano, não pode agir assim. Para. Não, isso não vai funcionar. Você só vai aumentar ainda mais a sua sombra. Porque na verdade aquilo é um aspecto seu. Você tem que fazer as pazes com aquilo, digamos assim. Então você percebe aquilo, cara. Você percebe aquele aspecto em você e você simplesmente diz pra ele, pô, eu te enxergo, eu sei que você tá aí, eu tô te vendo. Mas é só isso. Eu não vou me identificar. Eu não vou entrar nessa. Eu não vou fazer parte desse drama, saca? Eu não vou. Nossa, ela é gostosa. No. Puta, olha essa bunda, olha essa. Tá ligado, pô? Você não vai identificar. Isso é se identificar. É você ver, você percebe o instinto e você se identifica com o instinto. Você passa a funcionar junto com ele. Então, nossa, realmente, né? Oh, meu Deus do céu, no. Pá. Não, cara, é simplesmente. Não é realmente bonita. Mas é isso, cara. Eu tô te vendo, eu tô vendo que você tá aí. Eu tô vendo o instinto, eu tô vendo o impulso, mas eu não vou me impulsionar com o impulso. Deixa o impulso passar, é como se fosse uma nuvem. A nuvem tá passando, mas você não vai ficar nu, olha a nuvem, olha a nuvem, olha a nuvem, olha a nuvem. A nuvem, olha, 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 olha. Não, pô, a nuvem passou. Deixa ela passar, cara. Assim como são os pensamentos intrusivos, assim como são os sentimentos, e assim como são as situações físicas também que você vive no seu cotidiano, saca? E eu percebi que isso era algo que eu fazia inconscientemente. Eu olhava assim, de uma forma mais sutil, claro, e aquilo ali, ele tinha um certo nível de desenvolvimento dentro de mim. Não durava muito tempo, mas durava algum tempo. E isso, por mais que durasse esse tempo, mesmo que não seja um tempo muito grande, ou uma identificação muito forte, era sim uma identificação e era sim algo que reforçava ainda mais a crença inconsciente. E aí eu percebi isso, cara. Pô, o instinto vai vir, você não vai negar ele, você não vai reprimir ele, você vai reconhecer ele. Você vai entender que ele tá ali. Obviamente você não vai ficar falando isso, você vai pensar com você, é uma atividade interna, mental. E eu te vejo. Eu sei que você tá aí. Eu sei que você existe. Eu vou deixar você ir, mas eu não vou colocar energia em você, eu não vou te reprimir, só fica aí. O que que isso acontece? Qual é o resultado disso? Você reconhece o seu instinto, você reconhece esse aspecto seu, mas você não dá energia pra ele, entende? Logo, você tá reprogramando a sua mente a não se identificar com aquilo. Cada vez que você repete essa ação, você reforça ela. Da mesma forma que se você repete a ação de nossa, olha a mulher, olha, olha isso aqui, você está reforçando isso. Então toda vez que você vê uma mulher, vai ser a mesma coisa. Você vai se identificar, você vai entrar no loop
E isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Da mesma forma que quando você identifica, você não dá energia para aquilo, a próxima vez que isso acontecer, você vai dar menos energia. A próxima vai dar menos, a próxima vai dar menos. Até chegar num ponto que você vai olhar para uma mulher e vai pensar: é uma mulher, cara. Da mesma forma que eu olho para um homem na rua, às vezes é um homem bonitaço, cara. Um shed, um giga shed. Mas eu olho pro cara, pô, é simplesmente um cara. É um cara. É dessa forma que eu, entendi que eu devo enxergar uma mulher, pô. É uma mulher, cara. É só uma mulher. Por trás do corpo, o corpo é nada. O corpo é só uma manifestação física. Por trás existe uma psique, que às vezes é toda cagada. A mulher é linda por fora, mas por dentro é toda cagada. Ou não também. Às vezes ela é simplesmente perfeita por dentro e por fora. Mas independente, é só uma mulher. É uma consciência, é uma alma, assim como eu. E é só isso, cara. Eu entendi que é só isso. Mas também não é só isso. É uma programação que a gente tem que desprogramar e reprogramar. E isso só acontece quando a gente está consciente. Quando você está consciente dos sinais que o seu subconsciente te dá. E quando você entende eles. E quando você passa a aplicar eles. E você tem que estar consciente para aplicar eles. É uma puta de uma jornada. Mas é assim que começa. Enfim. Esse vídeo aqui eu só peguei, gravei. Eu acordei agora há pouco. Tava refletindo sobre isso. Fiquei refletindo um tempão. E me veio a vontade de gravar um vídeo. E eu gravei. Sem edição, sem roteiro, sem nada. É isso aí.